Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 15 do segundo livro dos Reis. Neste capítulo a gente vai ter o relato conciso de 7 reis. 2 reis do sul, do reino de Judá, Azarias, que às vezes nós chamamos, às vezes a Bíblia chama de Osias, né? O nome do rei é Azarias, mas muitas vezes a própria Sagrada Escritura chama Azarias de Osias, né? E o outro rei, Joatão, que é também do sul. Os outros 5 reis que nesse capítulo, esse capítulo vai trazer, Zacarias, Selum, Manaém, Pecaia e Pecá são reis do norte, reis de Israel. Na verdade, é uma sequência no reino de Israel. Às vezes é um filho que substitui o pai como rei e outras vezes são conspirações de pessoas de fora que acabam assassinando o rei para tomar o seu lugar. No reino do norte é uma confusão, viu? Uma confusão. Não vem da linhagem de Davi, não tem esta preocupação de ser uma linhagem de Davi. O norte ele é mais ligado à questão das idolatrias, tem 2 lugares de santuário, Betel e Dan, é permitido, é mais permissivo em relação a cultos a outros deuses, e o sul é mais direitinho, o sul é mais arrumadinho, né? O sul, todos os reis vêm da linhagem de Davi direitinho, com exceção da Atalia, que entrou ali meio como um corpo estranho, mas já acabou a Atalia, né? Mas tudo direitinho, eles são mais fiéis, né? Eles são pessoas que, apesar de no meio deles ter, às vezes, cultos idolátricos, eles são mais ligados ao Deus único e verdadeiro, tá bom? Mas vamos conhecer os reis? Vamos. Quero agradecer você e pedir a você uma coisa. Por favor, se inscreva no canal. Se você estiver me assistindo agora, né, pela primeira vez, se inscreva no canal e aciona o sininho aí para a gente ter uma relação mais estreita, porque aí, o que acontece? Quando você sabe que, quando eu posto algum conteúdo aqui, você já logo recebe uma notificação, por isso é importante acionar o sininho. Outra coisa é que eu quero que você compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e convide também mais pessoas a fazer parte dessa nossa caminhada aqui de leitura da Bíblia. A gente vai ler a Bíblia inteirinha, tá bom? Tá certo? Vamos lá, gente? A Bíblia na mão, o Espírito Santo no coração, a gente vai rezar não, a gente vai rezar, assim, porque cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente está em oração, tá bom? Vamos lá? Vamos conhecer então todos esses reis. Vamos começar pelo Azarias, que é rei de Judá, do sul. No 27º ano de Jeroboão II, viu, gente? Rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou durante 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jequelias e era natural de Jerusalém. Fez o que era bom aos olhos do Senhor, seguindo fielmente as pisadas do seu pai Amazias. Todavia os lugares altos não desapareceram. O povo continuava sacrificando e oferecendo perfumes neles. O Senhor feriu de lepra o rei e ele ficou leproso até o dia de sua morte, vivendo numa casa afastada. Joatão, o filho do rei, administrava o palácio e governava a terra. O restante da história de Azarias, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Azarias adormeceu com seus pais e foi sepultado com ele na cidade de Davi. Seu filho Joatão sucedeu-lhe no trono. Zacarias agora. Zacarias é rei de Israel, do norte. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria. Jeroboão II.
Seu reinado durou 6 meses. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Selum, filho de Jabes, conspirou contra ele e assassinou à vista do povo, sucedendo-lhe no trono. O restante da história de Zacarias encontra-se consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Assim se cumpria que o Senhor dissera a Jeú: teus descendentes ocuparão o trono de Israel durante 4 gerações. E realmente assim sucedeu. Selum, agora aqui, outro rei de Israel. Esse ficou pouquinho tempo mesmo. No 39º ano do reinado de Osias, rei de Judá, Selum, filho de Jabes, tornou-se rei em Samaria. Seu reinado durou 1 mês, 1 mês só. Manaém, filho de Gade, subiu de Terça, foi a Samaria e assassinou Selum, filho de Jabes, sucedendo-lhe no trono. O restante da história de Selum e a conspiração que tramou, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Manaém, que subira de Terça, devastou Tapsa e seu território e matou todos os seus habitantes, porque não lhe tinham franqueado as portas. Arrasou a cidade e rasgou pelo meio o ventre de todas as mulheres grávidas. Manaém, então, Manaém, rei de Israel. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gade, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reino durou 10 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Pul, rei da Assíria, veio então contra Israel. Manaém deu-lhe 1000 talentos de prata para que o ajudasse a consolidar seu poder. Manaém requereu essa contribuição para o rei da Síria de todos os grandes proprietários de Israel, à razão de 50 ciclos de prata por pessoa. Então, o rei da Assíria retirou-se sem demora da terra. O restante da história de Manaém, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Manaém adormeceu com seus pais e seu filho Pecaia sucedeu-lhe no trono. Vamos lá conhecer Pecaia. Pecaia, então, um rei de Israel do norte. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaia, filho de Manaém, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 2 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Pecá, filho de Romelias, um de seus oficiais, então era um dos oficiais próximos de Pecaia. Pecá, um de seus oficiais, conspirou contra ele e assassinou em Samaria, na torre do palácio real, juntamente com Argobe e Arié, tendo com ele 50 galaditas. Matou e ficou reinando no seu lugar. O restante da história de Pecaia, seus atos, seus grandes atos feitos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Pecaia, então, agora é rei de Israel. Vamos lá. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecá, filho de Romelias, tornou-se rei em Israel. Tornou-se rei de Israel em Samaria. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. No tempo de Pecá, rei de Israel, Teglat-Falazar, rei da Síria. Deixa eu te explicar aqui. Ele também é chamado de Pul. O Pul também que veio aqui no tempo de Manaém e pediu lá Pul. Teglat, escuta bem, Teglat-Falazar é o mesmo rei Pul. Teglat-Falazar, rei da Síria, veio e apoderou-se de Aion, tomando também Abel, Bet-Maaca, Janoé,
Sedes, Azor, Galaade, Galileia e toda a terra de Neftali, e deportou todos os seus habitantes para a Síria. Oséias, filho de Ela, conspirou contra Pecá, filho de Romelias, e assassinou, sucedendo-lhe no trono, no 20º ano do reinado de Joatão, filho de Osias. O restante da história de Pecá, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Voltamos agora para o sul, Judá. Joatão, rei de Judá, no 2º ano do reinado de Pecá, filho de Romelias, rei de Israel, Joatão, filho de Osias, ou de Azarias, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa, filha de Sadoc. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu em tudo as pisadas de seu pai Osias. Todavia não desapareceram os lugares altos. O povo continuava sacrificando e queimando incenso ali. Joatão edificou a porta superior do templo do Senhor. O restante da história de Joatão, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Foi nesse tempo que o Senhor começou a excitar contra Judá o rei da Síria, Razim, e Pecá, filho de Romelias. Joatão adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Acás sucedeu-lhe no trono. Vamos entender? Então vamos entender esse aqui. Você viu que a gente teve aqui o relato de 7 reis. 2 reis do sul, de Judá, e 5 reis de Israel, do norte. Todas as vezes que a Bíblia relata os reis do norte, a Bíblia sempre faz uma ressalva. Quando fala que um rei do norte, um rei de Israel subiu, diz: ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele continuou com os pecados de Jeroboão. Quais são os pecados de Jeroboão? Ter descentralizado o culto e feito 2 santuários, um em Dan, lá em cima, e outro em Betel. Lá colocou 2 bezerros de ouro, permitiu que o povo cultuasse Baal, permitiu que o povo erigisse Astartes, as Serás, que eram aqueles postes às divindades. Os reis do norte, é mais complicada a situação. Eles não vêm de uma linhagem de Davi, tanto é que quando começou lá atrás, Jeroboão era um oficial de Salomão. E é sempre uma confusão. Às vezes um filho sucede o pai, outras vezes é uma conspiração em que o rei é assassinado e o outro entra no lugar. Uma confusão danada. Quando a Bíblia fala dos reis do sul, é mais certinho. Os reis do sul, geralmente, quando diz que um rei do sul subiu no trono, diz: ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Contudo, não conseguiu acabar com os lugares altos. O que eram os lugares altos? Eram lugares de culto que as pessoas ainda acabavam oferecendo incenso, sacrifício a deuses estranhos. Mas, mesmo havendo poucos lugares altos, o povo do sul, os reis do sul, eram considerados melhores. E outra característica dos reis do sul, todos eles vinham de uma linhagem davídica. Todos eles descendiam geralmente dos seus pais, ou seja, o pai morria, o filho entrava, o pai morria, o filho entrava, o pai morria, o filho entrava. Com exceção daquilo que aconteceu com a Thalia, que nós já conversamos. Mas a Thalia já foi tirada de jogada e reabilitou a linhagem davídica. Tá bom? Então vamos entender aqui. Vamos, primeiro rei que fala aqui é Azarias, também chamado algumas vezes de Osias. E é aquela história, foi bom. Só que aconteceu uma coisa com Azarias. Azarias foi acometido de lepra, e a lepra deixava a pessoa impura, e provavelmente ele ficou afastado, não tinha contato com o povo, porque aqui o cronista que escreve, ele escreve aqui e dá a entender que o Azarias ficou com lepra porque ele fez alguma coisa errada. Não fala o que foi, mas é porque era a compreensão da época.
achar que a lepra, uma doença, era um castigo de Deus. Logo, o que acontece? Aqui nós temos o seu filho Joatão, que começa a reinar com o pai. É o primeiro caso de corregência que a Bíblia fala com clareza. Com clareza. Então, embora o rei fosse Azarias, e ele, não podendo estar no meio do povo, reinando porque ele estava com lepra, ele tem o seu filho Joatão, que administra o palácio e administra também o governo. É um caso de corregência. Daqui a pouco o Azarias vai morrer e, naturalmente, quem vai suceder o Azarias é o seu filho Joatão, que já está governando o povo, já está reinando, né? Reina junto com seu pai numa espécie de corregência, ok? Vamos lá para o norte. Lá tem Zacarias. O Zacarias, ele fica rei porque ele é filho de Jeroboão II. Normalmente, Jeroboão II morreu, o Zacarias entrou como rei. Só que o que acontece? O Zacarias, ele será assassinado por Selum. O Selum, ele faz uma conspiração e assassina Zacarias. Esse Selum sobe como rei. Olha que confusão. Sobe como rei do norte e o Selum passa a ser rei do norte. Deixa eu te falar uma coisa. O Zacarias, né? O Zacarias, que havia subido no trono quando o seu pai Jeroboão morreu, ele ficou rei somente 6 meses. 6 meses. Logo, em 6 meses, Selum arma uma conspiração, mata o Zacarias e sobe como rei. Mas veja só, o Selum, um conspirador que matou o rei, um regicida, né? Ele vai ficar no trono, sabe quanto tempo? 1 mês. 1 mês. Por quê? Porque este que assassinou Zacarias e ficou 1 mês no trono, vai ser assassinado por quem? Manaém. Manaém vem e assassina Selum, que estava no trono há 1 mês somente. O Manaém vem de Tersa. Tersa é uma cidade que já foi capital do Reino do Norte, né? Tersa. Hoje a capital, né, nesse momento dos reis, a capital é Samaria, mas Tersa já foi capital do Reino do Norte. Esse Manaém sobe de Tersa, que era uma cidade, assassina o rei e assume o trono. Tá vendo? Nós temos 2 assassinatos, 2 conspirações, né, seguidas para tomar o rei. O Manaém toma o reino do norte e fica como rei. Aqui nós vamos ter uma coisa já acontecendo. O Império Assírio, não confunda com Síria. Síria é uma coisa, Síria é chamado Aram também. O Império Assírio está crescendo. O Império Assírio vai ser um dos impérios mais poderosos. Ele vai se estender da Babilônia até lá na frente. O rei da Assíria é chamado Pul. Pul é o nome que ele se dá. O nome dele é Teglat-Falazar. Teglat-Falazar. Pul, o rei da Assíria, ele investe, né, contra ali o reino do norte. Manaém faz o quê? Paga tributo e paga um dinheiro bom para o rei da Assíria não invadir. E para isso, ele aumenta os impostos das pessoas e principalmente dos mais ricos para ter dinheiro, pagar este dinheiro, esse tributo alto ao rei da Assíria para não ser invadido, ok? Quando o Manaém morre, o Pecaia, filho de Manaém, ele sobe no trono. Ficou no trono 2 anos somente, não tem muito tempo que ele ficou, não. Só que aí
há mais uma conspiração. Um dos oficiais de Pecaia, chamado Pecá, ele conspira e assassina o Pecaia. O Pecá, que é um dos assistentes oficiais do Pecaia, assassina o Pecaia. E o Pecá sobe no trono. O Pecá sobe no trono de Israel. Agora eu quero chamar a atenção. Agora, quando o Pecá, ele é rei, mais uma vez, o rei da Síria vem contra Israel. Vem contra Israel. O chamado Pul, ou Teglat-Pilneser, ele vem contra Israel. Só que agora Israel não paga tributo, não tem dinheiro, nada. E o que acontece? Acontece o relato da deportação do povo, principalmente daquela região de Neftali, né, daquela região da Galileia, a deportação do povo para a Síria. Atenção, nós estamos caminhando para a queda do Império do Norte. Tá certo? O Império do Norte está se derretendo praticamente. Já temos aí Império do Norte, o Reino do Norte, né? Império não, Reino do Norte. Já temos aí um primeiro relato da deportação do povo daquela região do norte para a Síria. Daqui a pouco, você vai acompanhar comigo, o Reino do Norte vai acabar. Continua o Reino do Sul, mas você vai ver isso. E terminando aqui, aí a gente volta lá para Joatão. Joatão, que ajudava o seu pai a conduzir o reino, que já era um corregente junto com seu pai Azarias, ele sobe no trono agora, porque seu pai morreu. Seu pai morreu. E ele continua. E aí vem dizendo aqui, daqui a pouco Joatão vai morrer, né? E quem vai subir será o Acás. O Acás será o rei. Ok? Deixa eu, antes da gente continuar, te explicar aqui na nossa linha do tempo, vamos ver? Então vamos ver aí, gente? Vamos ver. Eu quero que você vá comigo aqui em cima, no Reino do Norte. Vamos lá. Jeroboão II era o rei, tá certo? Aí ele fica rei até 753. 753 vai entrar quem? Zacarias. Tá vendo? Zacarias entra porque é filho de Jeroboão, entendeu? Só que o Zacarias vai reinar somente 6 meses. 6 meses. Depois de Zacarias, há uma conspiração feita por Selum e Selum entra como rei. Então Selum entra como rei ali em 752. O Selum é um conspirador e ele fica como rei somente um mês, nos anos de 752 aí mesmo, tá vendo? Aí, nos 752, o Selum foi um conspirador, mas também há um conspirador contra ele. O Manaém conspira contra Selum e mata Selum e mata Selum. E aí o Manaém entra como rei em 752, tá vendo? Só para você ver, Zacarias é filho de Jeroboão, o Selum é um conspirador e mata Zacarias, o Manaém é um conspirador e mata Selum, e o Manaém vai ser rei até 741. Em 741, o filho de Manaém, Pecaia, entra como rei e vai reinar até 740, são 2 anos somente. O Pecaia fica como rei até 740 e o seu oficial, o Pecá, ele é um oficial do Pecaia, ele conspira e mata Pecaia e sobe no trono e fica até 731, ok? Vamos vir aqui embaixo. Aqui embaixo nós temos o rei Azarias, chamado muitas vezes Josias. Ele é rei de 767 a 739. Mais ou menos aqui você tem no finalzinho aí o seu filho Joatão reinando junto com seu pai Azarias. Mas Azarias morre em 739 e Joatão sobe no trono e vai ficar até 733,
quando ele será substituído por Acás. No reino do sul, você percebe que sempre é um filho que sucede o seu pai. Não tem nenhuma conspiração e nenhum assassinato. Vamos lá então, só para pegar alguns versículos aqui. Vamos lá. No versículo 5, rapidinho aqui, ó. 5. O Senhor feriu de lepra o rei e ele ficou leproso até o dia de sua morte, vivendo numa casa afastada. Joatão, filho do rei, administrava o palácio e governava a terra. Feriu de lepra o Azarias, né? Para o cronista, para quem está escrevendo, gente, a lepra era um castigo devido a uma falta grave. Então, na verdade, a gente supõe que o rei tenha cometido alguma falta grave, foi acometido de lepra e aí o que aconteceu? Joatão reinou junto com seu pai. É o primeiro caso, né, explícito, né, de corregência. O filho ajudando o pai, os dois como rei, tá bom? Versículo 8. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 6 meses. Só para lembrar, Zacarias reinou somente 6 meses. Zacarias reinou 6 meses e foi morto por Selum. Selum, aqui ó, versículo 13, o Selum sobe, porque o Selum matou Zacarias. No 39º ano do reinado de Osias, rei de Judá, Selum, filho de Jabes, tornou-se rei em Samaria. Seu reinado durou 1 mês. Selum reinou 1 mês somente. Selum também será morto por Manaém, uma conspiração contra Selum, e vai ser morto por Manaém. Versículo 19, isso é importante lembrar, porque aqui é uma questão histórica. 19, Pul, rei da Síria, veio então contra Israel. Manaém deu-lhe 1000 talentos de prata para que o ajudasse a consolidar seu poder. Isso aqui é importante lembrar, porque quando a gente começa a ler a história, a gente vai perceber que Pul, que a Bíblia cita, é o nome adotado por Tiglat-Falazar. Tiglat-Falazar. Deixa eu te explicar. O Tiglat-Falazar foi um grande rei assírio. Ele reinou de 745 a 727, rei da Síria, quando, nessa época, o Tiglat-Falazar, ele estendeu o seu reinado até a Babilônia. Foi um grande rei que estendeu o Império Assírio de uma forma muito grande, tá bom? É até bom, eu vou dar uma sugestão para você, é porque não dá para eu ficar falando sobre a Assíria, mas leia sobre a história da Assíria, é muito interessante, muito interessante. Vai na internet, procura aí sobre a Assíria. A Síria, esse grande império assírio, porque o império assírio, ele determinou muito as civilizações que hoje estão aí, né? Praticamente é o berço, né, das civilizações que está aí. Tá? É interessante falar, interessante também. A Bíblia é interessante estudar a Bíblia porque a gente se depara com culturas, com história, com povos. Então vou dar uma sugestão: leia sobre o Império Assírio, seria interessante, tá bom? Versículo 25. Aqui a gente está com Manaém, aqui, no rei Manaém. Não, Pecá. 25. Pecá, filho de Romelias, um de seus oficiais, conspirou contra ele e assassinou-o em Samaria, na torre do Palácio Real, juntamente com Argob e Arié, tendo com ele 50 galaditas. Matou e ficou reinando em seu lugar. Aqui está falando que quando Pecá é oficial do Pecaia, ele mata Pecá. Mas ele mata também, gente, Argob e Arié. Quem que são Argob e Arié? Argob e Arié são 2 chefes que estavam acompanhando Pecaia. Olha para você ver, ele vem, mata o Argob e Arié e mata também o rei, né? Versículo 29, onde está? No templo de Pecá, rei de Israel, Teglat-Falazar, o Pul, né? Rei da Síria, veio e apoderou-se de Aion, olha aqui, isso é importante, tomando também Abel, Bet-Maaca, Janoé, Sedes, Azor, Galaade, Galiléia e toda a terra de Neftali, e deportou todos os seus habitantes para a Síria. Isso aqui é importante para a nossa história bíblica, hein?
O Tiglat-Falazar, o rei Pul, ele faz uma nova expedição contra Israel. Ele já tinha feito uma no tempo do rei Manaém, pegou dinheiro do Manaém. Ele faz uma nova incursão contra Israel. E aqui, atenção, quando Pecá é rei de Israel, aqui nós temos a primeira alusão à deportação dos habitantes. A primeira alusão à deportação dos habitantes que são levados para a Síria. Tá bom? Versículo 30. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Pecá, filho de Romelias, e assassinou. Sucedeu-lhe no trono, no 20º ano do reinado de Joatão, filho de Osias. Aqui a gente está falando de Oséias, gente. Oséias, ele vai ficar no trono no lugar de Pecá. E olha que interessante, aqui que eu queria falar para você. Segundo os documentos que tratam de Tiglat-Falazar, não estou falando da Bíblia não, nem é nada de Bíblia. São os documentos históricos, cronistas, escribas do Império Assírio. Quando fala sobre Tiglat-Falazar, o próprio documento do Império Assírio, que os historiadores, os arqueólogos estudaram, diz que foi o próprio Tiglat-Falazar que colocou Oséias no trono no lugar de Pecá. O que eu estou querendo falar para você? Quando a Bíblia fala aqui, a gente está vendo a comprovação arqueológica e histórica. A Bíblia falou aqui do templo de Tiglat-Falazar, falou também do Império Assírio, falou de Pecá, mas nos anais da história de Tiglat-Falazar, nos estudos que se faz dos escritos do Império Assírio, lá está relatado que Tiglat-Falazar, ele foi quem colocou Oséias como rei de Israel, no lugar de Pecá. Está vendo como tudo se encaixa? Como a Bíblia, ela é um poderosíssimo instrumento histórico também. Interessante, né? Versículo 35, a gente termina, 35. Todavia, não desapareceram os lugares altos. O povo continuava sacrificando e queimando incenso ali. Aqui está falando de Joatão, gente. Não é esse que não que queria falar. Não é isso não, queria falar da porta. Joatão, está aqui no 36, Joatão edificou a porta superior do templo do Senhor. Qual porta superior é essa? A porta superior é uma porta situada a norte de Jerusalém, ao norte de Jerusalém. Tá bom. Gente, atenção. Você percebe que o reino do norte, ele é marcado por infidelidades, por assassinatos e por ganância. E você percebe que é por causa disso que ele está em declínio. O reino do sul continua sendo fiel ao Senhor. Não durará muito tempo, claro, mas ele é mais fiel e ele é mais organizado e equilibrado. É importante a gente lembrar, ter uma visão de longe e perceber, quanto mais se afasto do Senhor, mais para o declínio eu vou. Quanto mais eu fico junto do Senhor, mais constante eu estou. Et cruce in Domine. Fugit partes adversae, vite teleo detribiuda, radix Davide. Aleluia.